Boa noite. Boa noite a todo mundo. Estamos mais uma vez no Conversando sobre Espiritualidade. Boa noite a todos e a todas. Satisfação muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, conversando sobre espiritualidade, batendo um papo sobre espiritualidade. Hoje nós vamos ter um papo bem bacana sobre o que é o medo, né? O que é o medo para vocês, né? Do que vocês têm medo. Vamos lá, vamos dando aí a boa noite a todo mundo. Tem aí uma rosinha dizendo ascendeu, quer dizer, aceitou, entrou, né? Vitor Kabayashi, eu acho que é isso, tá? Boa noite a todo mundo, boa noite a Tony, boa noite a Laine, boa noite a Wanda, boa noite a Marcos, boa noite a Décio, boa noite a Theo, boa noite a Nasa, boa noite a Elizabeth, boa noite a Andrei, boa noite a Rafael, Assis, boa noite a Lourdes. Gente, nós vamos fazer uma abordagem, trabalhar uma abordagem muito bacana hoje sobre o medo. Eu gostaria que vocês compartilhassem a live, se vocês assim acharem que deve compartilhar a live. Theo, boa noite a todo mundo que está entrando. É muito bacana esse tema, porque nós vivemos sobre o império do medo e as trevas se alimentam do medo. Então, assim, é um assunto bastante interessante para que nós estejamos tratando, principalmente nessa época, que é uma época que nós podemos dizer que é uma época de medo, né? Nós estamos com medo de tudo, das reações do planeta, nós temos medo das nossas próprias reações. Nunca tivemos tanta, gente sofrendo de depressão que é oriunda dos medos, né? Das fobias que nós temos. Tanta gente sofrendo de ansiedade que nunca vem desacompanhada da depressão, tá? Então tá todo mundo assim num processo bem complexo. Boa noite, Ângel, boa noite boa noite, Maria Madalena, boa noite, Uzer, boa noite, Clara Guzmão, boa noite, Manuel, boa noite todos que estão entrando, Juscelina, boa noite, Socorro, boa noite, Mônica, boa noite, Elcio, boa noite, Raimundo, boa noite, Marivalda, boa noite, Cristiano, boa noite, Edna, boa noite, Lucimara, boa noite, Zilmar, boa noite a todo mundo, gente, boa noite a todos. Fazemos sempre essa live aqui, uma live bem interessante, onde nós conversamos sobre espiritualidade, tá? E fazemos questão de conversar da melhor forma possível, passando para vocês tudo que nós conhecemos. Boa noite, Champ, boa noite, Rafael, boa noite, Claudino, boa noite, Tessa, boa noite, Mário Francisco, boa noite todo mundo, boa noite, Idelma Chaves, boa noite a todo mundo, gente, boa noite a todos que estão entrando. E nós somos acometidos do medo, dessa sensação e dessa agonia que nós passamos, sabendo que o medo na realidade ele nos protege, é uma reação natural do nosso corpo. Estar na terceira dimensão é até muito saudável que tenhamos medo, mas o medo na medida certa, o medo que não vira paura, o medo que não vira fobia, o medo que não se transforma em terror, né? O medo que não se transforma em depressão. Então o medo ele é natural do ser humano, é lógico, você precisa ter medo. Nós temos aqui um livro, tá certo? Que é um livro muito interessante, eu sempre recomendo esse livro, do Espírito de Emmanuel Dufour, por Vanderlei Oliveira, que é médium, e ele psicografou esse livro aqui, tá certo? O Espírito de Emmanuel Dufour ditou esse livro para ele escreveu esse livro, e ele fala da raiva, ele fala do medo, ele fala da inveja, ele fala que todos esses sentimentos, eles são naturais do ser humano, né? Quem é que não tem invejinha, hein? Quem é que não tem uma raivinha de vez em quando? E tudo isso nos protege, tá, gente? Júlio, boa noite, Valéria, boa noite, Natália, boa noite, todo mundo, gostem da live, dê uma curtida na live. Quem é que não tem medo, né, gente? Alan Vieira, boa noite, Ione, boa noite, né?
Todo mundo tem, né? Todo mundo tem um medinho, todo mundo tem aquele rançozinho, todo mundo tem aquela paurazinha de alguma coisa, tá? Mas quando é que essa coisa vira grave? Quando deixa de ser uma sensação natural para ser uma sensação aflitiva ao ponto de nós nos tornarmos fóbicos, nos tornarmos espantados com a própria vida, com o nosso próprio eu. Quando é que isso vira uma coisa extremamente deletéria para o nosso ser, para o nosso cerne, para o nosso self? De onde é que vem esse medo? Vem do self? Vem do self, vem dessas experiências que nós espiritualistas falamos que são experiências anteriores, de existências anteriores? Não sei, talvez sim, talvez não. E talvez o medo surja num trauma, o medo surja numa fobia, numa coisa que aconteceu a você, o medo de automóvel, o medo de dirigir, o medo de animais, como o cachorro, como o gato, o medo de bichos peçonhentos, o medo de locais fechados. Tem tantos medos, gente. O medo da morte. Muita gente tem medo da morte. Em nossas anamneses aqui, uma das coisas que eu mais pergunto ou vejo, medo de dirigir, né? Tadinho aí. Medo de dirigir. Tem uma pessoa dizendo aqui, kkkk, medo de dirigir. E é verdade, muitas pessoas têm esse medo de dirigir também, tá certo? A Aparecida, Rose Santos, vamos curtir, compartilhar a nossa live. Anne Patrícia Queiroga. Boa noite Najara, boa noite Francisca. Então esse medo ele é natural. Então o Vanderlei Oliveira, a Emance Dufour, né, psicografada por Vanderlei Oliveira, diz o seguinte: sob uma perspectiva transpessoal, o medo é um excelente indicador de que existe algo a ser descoberto. Quer dizer, você precisa descobrir algo enfrentado e transformado em nós. Quer dizer, a gente precisa enfrentar alguma coisa, a gente precisa topar e ir até adiante, ao invés de se esconder, ao invés de paralisar, ao invés de dizer assim, puxa vida, eu tenho medo de tal coisa, não vou fazer mais. Ora essa, não, eu preciso enfrentar esses medos. Nós vamos falar sobre a solução de tudo. A gente nunca levanta uma bola aqui para não chutar pro gol, tá certo? O medo só me atrapalha. Pois é, atrapalha todo mundo, viu, Rose? Agora, o medo medido, vamos trabalhar esse medo medido, né? O medo mensurável, o medo da preservação do próprio corpo. Por exemplo, eu não entro no Mar de Boa Viagem, na nossa capital de Pernambuco, Recife, porque, cara, tem lá um monte de placas e tem dizendo assim, cuidado, tubarão, né? Cuidado, não entre no mar, tá infestado de tubarões lá. Então, por medo, eu não entro na água, né? Se eu fosse imprevidente, se eu fosse uma pessoa leviana, eu iria meter as caras e ia tomar banho num bar de Boa Viagem, achando que nenhum tubarão iria me pegar. É muito engraçado que tem algumas pessoas que são mordidas pelo tubarão. Não foi meu destino, não foi seu destino, foi sua imbecilidade, desculpa a palavra forte, mas foi, né? Lógico, tava lá um monte de placa avisando, e você, como quer dar um de jumento do olho azul, né? Você quer dar um de importante ou de melhor do que todo mundo, você vai lá e mete os peitos, toma banho no Mar de Boa Viagem, sabendo que ali está infestado de tubarões. Quem é que, por medo, não olha para um lado e para o outro da rua antes de atravessar? Isso se chama o medo da preservação do corpo. Cara, você precisa ter esse medo, né? Você tem medo da doença, o medo da morte, ele é incabível, porque a morte já vai acontecer por si só. Mas o medo de morrer, ele é original, faz parte do ser, tá certo? O medo de morrer é tipo, puxa, vou preservar meu corpo, não vou atravessar na rua, porque senão eu posso morrer. Isso é fundamental, eu preciso tomar esses cuidados para que isso não aconteça. O medo de determinadas pessoas que se aproximam de você, que vão te causar distonias, que vão te causar desagravos, que vão te provocar o medo de ir em determinados locais, porque você sabe que ali tem traficantes, que ali você pode ser violentado, que ali você pode ser assaltado, morto, sequestrado. Isso é um medo saudável. Você não deve ir nesses locais por medo mesmo. Então o medo por si só não é o problema está no exagero do medo, que é isso que nós vamos falar aqui. Então ele diz que assim, sob uma perspectiva transpessoal, o medo é um excelente indicador de que existe algo a ser descoberto. Tá? Toda
coisa escondida gera um medo. O medo do desconhecido. O medo porque eu ainda não descobri o que é aquilo lá. Até palavras causam medo. Eu conversando com uma pessoa hoje mesmo, e a pessoa me disse assim: por favor, não me fala isso não. É medo. Tá? O medo de que você revele alguma coisa que seja incapaz de ser deglutido intelectualmente, e as pessoas têm medo disso. Tá? Tem medo, não me fala porque eu não quero saber disso. Um outro dia foi com minha mãe disse, eu comecei a explicar a ela sobre espiritualidade, ela disse: por favor, não vai adianta, eu tenho medo disso. Veja, o medo da explicação, porque o saber traz responsabilidade, o conhecer me dá uma responsabilidade, e eu preciso, né, entender primeiro para parar o medo. Então a ignorância é um dos grandes fatores para o medo. Tá certo? Então, a partir do momento em que eu não sei de algo, eu tenho medo desse algo. A partir do momento em que eu não tenho esclarecimento sobre determinada coisa, é lógico que o medo vai tomar conta de mim. Agora, veja, aí é só eu me esclarecer que o medo passa. Muita gente chega para mim e diz assim: Wagner, eu tenho medo desse negócio que eu tenho, que é a mediunidade. Não, eu não gosto de falar com espíritos e tal. Cara, os espíritos vão continuar falando com você mesmo que você não queira. Mesmo que você não aceite a tua mediunidade, os espíritos vão continuar enchendo teu saco, tá? Então, tendo medo ou não, é melhor você vencer o medo através do estudo do que continuar com medo, e esse medo virar uma paura, e isso virar uma obsessão mais fascinatória, depois virar uma obsessão subjugativa, e depois virar uma obsessão possessiva. Então, quer dizer, ter medo é abrir mão do conhecimento, tá? Quando você não conhece alguma coisa, você tem medo porque alguma fé heterônoma entrou na tua cabeça. O que é fé heterônoma? Fé heterônoma é toda aquela fé que é incutida na tua cabeça de forma impositiva. Você aceitou porque o outro disse, não porque você estudou e razoavelmente você aceitou. Não, você aceita a verdade do outro. E quando o outro diz assim: ah, não, o demônio, né? O diabo existe, então ele vai pegar no teu pé, ele vai te influenciar, cuidado nas suas atitudes que o diabo vai lhe pegar. Então você ficou com medo de uma figura mítica que pode até existir, e existem seres demoníacos, mas todo ser demoníaco só chega junto de você se você permite que ele chegue. Se você permitir, ele vai chegar na sua vida, ele vai fazer parte, vai te influenciar, vai te colocar um monte de caramiolas na cabeça. Mas foi o seu ou foi você que deixou? Foi você que alimentou, você construiu esse ser na sua cabeça, ou você foi invadido por ele de forma eu não abri a porta, ele entrou sem eu chamar. Mentira, tá? Isso é conversa fiada. Os seres malignos, os espíritos do mal, os espíritos pouco avisados, não educados, não esclarecidos, com a moral baixa, chega perto de nós porque nós afinamos com ele. Eu falei sobre vibração um outro dia aqui, né? A vibração alta, ela nos afasta desse medo do desconhecido, desse medo do capiroto, do demônio, do diabo. Por quê? Porque a partir do momento em que eu conheço e aumento a minha vibração, vibro só no bem, sou uma pessoa ética, sou uma pessoa moral, sou uma pessoa fiel, sou uma pessoa leal, sou uma pessoa que não sai por aí falando dos outros. Então, imediatamente, o que causa em mim? Uma coragem muito grande, uma coragem para seguir adiante, porque eu não tenho medo de determinadas coisas, porque eu estou vibrando positivamente, eu estudei sobre isso, então, portanto, eu não tenho medo. E ele diz o seguinte: é um sentimento mobilizador o medo, cuja função no cosmo emocional é proteger e também instigar atitudes diante de pressões ou ameaças. Quer dizer, você recebeu a pressão da mediunidade, recebeu a pressão porque você tem medo de um cachorro, você recebeu a pressão porque tem medo de dirigir, você recebeu a pressão porque tem medo da rua, e você enfrenta. Mesmo com medo, você enfrenta, porque é razoável enfrentar, não porque você é metido a cavalo do cão, né? Não porque você diz assim: não vou ter medo nenhum dos tubarões de Boa Viagem. Cara, está comprovado que ali está infestado. Então, prudente é você não entrar. Não precisa de grandes estudos para você entender que aquilo ali, não é para você fazer. Maria está morrendo de rir aí, tá certo? Sendo o medo uma reação natural, é necessária a
aniquilação, ou então, aquilo que fazemos com ele. Primeiro, eu preciso saber o que é que eu faço com o meu medo. É que pode se tornar um problema. Na verdade, assim, o que se torna um problema é, eu tive medo, o que é que eu faço com esse medo? Eu me escondo ou eu enfrento? É prudente enfrentar ou não é prudente enfrentar? Entenda, o tubarão de boa viagem é prudente eu não enfrentar, né? Eu tenho medo porque está comprovado que o troço está cheio de tubarão. Eu não vou enfrentar os traficantes que estão na esquina, não vou passar pela mesma calçada que eles, porque eu sei que pode ser que eu seja morto. Eu não vou enfrentar um morro carioca onde eu sei que tem bala perdida. Então, cara, é prudente que eu não vá. Mas tem outros medos, como por exemplo, que são incabíveis, ou que são fruto de determinados traumas de nossa cabeça. Nós tivemos um trauma, alguém nos violentou frontalmente, nos colocou para baixo e naquele momento cria-se um trauma, do trauma vira medo que vira fobia. Ou então você, como eu peguei vários pacientes aqui no nosso SEC, a partir do momento em que, como enfrentar o medo de dirigir? Dirigindo, Maria, não tem outra forma, dirigindo, pega. Agora, se você não consegue fazer isso de uma forma espontânea e corajosa por você mesmo, peça ajuda, tá? Você tem aqui um psicoterapeuta que pode te ajudar no processo, através da hipnoterapia, da regressão, do trabalho em neurolinguística, a reprogramação linguística do teu cérebro, porque você criou um caminho neural para isso. Você concorda comigo? Você criou um caminho no teu subconsciente mental também, não só físico como mental. E nesse caminho mental você alimentou esse medo. Então a gente precisa encontrar onde foi o ponto, pá, ali, e vamos recriar o caminho. O fato não vai deixar de existir, mas o que é que vai deixar de existir? O medo paura. Você vai recomeçar a dirigir, você vai recomeçar a adquirir a confiança e, portanto, você vai aprender a lidar com essa confiança. Tá certo? Transformar o que era medo em coragem. É assim que a gente vê isso na vida. Tá? Ah, não, eu tenho medo de sair na rua. Cara, você vai ficar o resto da tua vida dentro de casa porque existe uma violência na rua? Não, você precisa enfrentar. Você precisa pagar suas contas, você precisa ir na rua, você precisa comprar suas coisas, você precisa andar. Ora essa. Então, sei lá, a violência pode estar danada na rua. Agora, evite determinados horários. Você vai só na rua no momento em que tem mais gente. Você precisa enfrentar. Então o enfrentamento do medo significa dizer que você não abriu mão da tua liberdade de ir e vir, de dirigir, como você falou, né? Eu não tenho medo, por exemplo, quantas vezes eu não peguei pessoas para tratar e que a pessoa chegou com uma fobia terrível. E a fobia era de quê? De lugares trancados. Então ela tinha claustrofobia. Então ela subia, só para vocês terem ideia de como esse medo chega ao extremo. Ela tinha claustrofobia e simplesmente ela morava no 15º andar de um edifício e ela subia todos os dias os 15 andares e descia os 15 andares do edifício dela porque simplesmente tinha medo de elevador. Alguns vão dizer assim, ah, que bom, ela estava se exercitando, subindo 15 andares para cima e para baixo. Gente, já pensou a pessoa chegar cansada, então de uma festa ou de uma coisa, e ter que subir os 15 andares? Sabe o que foi que ela me falou? Que chegou ao absurdo de dormir na casa de vizinhos ou na casa dos parentes, de pai e de mãe, porque não podia subir nas escadas do apartamento. Veja só, quer dizer, você está perdendo a liberdade de várias coisas. Nós fizemos, qual foi o trabalho terapêutico disso? Nós fizemos um trabalho de regressão, tá? Descobrimos através da anamnese que ela necessitava de uma regressão, tá? De uma terapia regressiva, hipnotizamos ela, fizemos uma técnica de regressão, onde ela foi até a infância dela. O que é que ela descobriu? Veja que coisa interessante. Ela descobriu que o irmão dela, na brincadeira, né, logo pela manhã, trancou ela. Veja, ela não lembrava disso. Ela estava no subconsciente, nas gavetinhas do subconsciente dela, certo? Não estava no self, não foi uma experiência passada muito grave, nem nada disso. Mas foi uma coisa que marcou ela. Veja, na infância, o irmão brincando, ela brincando de se esconder,
escondeu-se dentro do guarda-roupa, o irmão notou que ela tinha se escondido dentro do guarda-roupa, e essas brincadeirinhas de criança, brincadeiras aspas, né? O irmão foi, passou a chave, ela ficou trancada lá durante um expediente. Como a mãe dela trabalhava, ela passou o expediente inteiro, quase 2 expedientes, sem sair do guarda-roupa. Criou uma claustrofobia. Nós trabalhamos a PNL nela, a programação neurolinguística, tiramos ela desse estado de trauma, mostrando um outro caminho. Foi uma brincadeira de criança, que ela não precisava ficar com medo do elevador e tal. Juro a vocês, gente, eu não estou aqui exagerando, na mesma noite essa moça, tá, foi logo pela manhã a terapia dela, e de noite ela telefonou para mim comemorando, porque tinha subido pela primeira vez os 15 andares do edifício dela e nunca mais deixou de descer. E todas as vezes pela manhã ela dizia: venci mais uma vez, subi, ou então desci o apartamento, subi e desci o elevador do apartamento. Quer dizer, uma vitória, uma conquista. Quem se deixa levar pelo medo se deixa vencer pela vida, porque você vai acumulando medos na vida, né? Não, é um cachorro que corre atrás de você, você fica com medo de cachorro. É um sapo que pula em cima de você, você fica com medo do sapo. Já alguém reclama com você porque você fez uma barbeiragem no trânsito, pronto, fiquei com medo da direção. Caraca, até que ponto você vai deixar de fazer tudo? Porque as pessoas julgaram você, então você tem medo de alguma coisa, não precisa enfrentar. Ora, a vida é de enfrentamento, né? A vida, ela é a arte de lidar com as adversidades, e as adversidades causam esse medo. A Emma Dufour, através de Vanderlei Oliveira, ainda diz assim: sendo o medo uma reação natural e necessária, aquilo que fazemos com ele é que pode se tornar um problema. Quando optamos pela reorientação daquilo que temos como real, há uma perda temporária de referências que nos ofereciam uma sensação de segurança e bem-estar. E agora, na formação de outros valores, o medo nos previne contra os mecanismos sutis da leviandade diante da construção de novos princípios e valores que vão gerenciar as novas formas de pensar e viver. Veja só, no caso dessa moça que nós conversamos sobre ela, né, que tinha medo de lugares fechados, por isso não entrava no elevador do apartamento do prédio dela. O que nós mostramos a ela? Que com os filhos dela, ela deveria... Veja só, ela não lembrava, descobriu isso depois. E aí, através do trabalho psicoterápico, do trabalho da terapia regressiva, mais o trabalho hipnoterápico, nós demonstramos a ela que até educar os filhos dela ela poderia, a partir do momento em que ela começasse a subir o elevador. Veja, um novo caminho neural. A fonte do medo virou a educação. Por que educar, Wagner? Não, ela mostrou para os filhos dela, primeiro porque não devia nunca brincar, tá certo? Nunca brincar com o sentimento do outro, trancando o outro dentro de um quarto. Isso é a primeira coisa, né? Boa noite, dona Célia. Boa noite, querida. Que bom ver a senhora por aqui. Boa noite, Edson. Boa noite a todos, gente. Vamos curtir e compartilhar a nossa live. Nos ajude a elevar essa live, a compartilhar o engajamento da live, se assim vocês acharem que nós merecemos, naturalmente. Então, o que é que eu mostrei também, né? Nós conseguimos mostrar para ela. É que ela precisava educar os filhos e dizer para eles que aquilo ali foi um trauma que ela teve na infância, mostrando que eles jamais deveriam repetir esse tipo de brincadeira, esse tipo de bullying, que foi feito pelo próprio irmão dela, tá certo? Um outro medo que nós vencemos, né? Através da terapia, da psicoterapia, através da hipnose, em que nós regredimos para outra existência. Um rapaz, notadamente nervoso e impressionável, tinha um medo danado de cachorro, tá certo? E nós tiramos esse medo dele de cachorro, porque a fobia chegava ao ponto de ele se atravessar no meio da rua, porque um cachorro vira-lata estava deitado na beira da calçada. Gente, isso não tem cabimento, tem? Né? Boa noite, Rosângela. Paulina. O cachorro estava deitado no meio da calçada, ele tomou o susto, porque ele vinha de cabeça baixa. Quando olhou o cachorro deitado na calçada, ele pulou em frente do carro. Quase que era atropelado, o carro freou nas pernas dele. Então, depois desse dia, ele decidiu procurar ajuda psicoterápica. Nos procurou.
e nós fizemos uma regressão. E aí, de onde é que vinha esse cachorro? Nós regredimos uma sessão, 2 sessões. Essa da claustrofobia, eu acho que durou 2 sessões ou 3 sessões só para a resolução do problema dela, porque foi simples, né? Mas essa daí a gente teve que ir regredindo. Eu insisti muito nessa existência, nesse nível de vida, né? Nessa existência da agora, mas não estava na existência da agora. Estava em uma outra existência. Isso é que é fascinante. Porque muita gente acha que a terapia de vidas passadas ou terapia regressiva, como vocês queiram falar, primeiro que ela é só para levar para uma outra existência. Não é. Segundo que ela serve para saber quem você foi na outra existência. Também não é. Não é para você saber quem foi, mas o que foi que aconteceu para você ter aquela paura, aquele medo, aquele problema na existência atual. Então o propósito é muito mais nobre. Não é o propósito para descobrir se você foi Joana d'Arc, Luís XV, Napoleão, né, Jesus Cristo. Não! Você está ali com um propósito de descobrir por que é que você está com tantos problemas nessa existência de medo, de raiva, de ressentimento, de culpa. E aí nós fazemos a regressão. Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Mas com esse rapaz, foi uma coisa extremamente interessante. Nós agredimos ele através da hipnose, trabalhamos a regressão até a infância dele, onde nós não achamos absolutamente nada. E aí eu marquei para outro dia. Eu digo, cara, nós já fizemos de tudo e tal, vamos trabalhar, vamos descobrir a causa. Aquilo ali era o efeito. O medo é efeito. Tá? O medo é efeito. Vamos descobrir a causa para o efeito disso tudo, né? E aí nós começamos a fazer uma sessão regressiva que durou pelo menos umas 2 horas. Foram 2 horas e meia, mais ou menos isso. Então, foram 2 horas e meia de intensa regressão. E aí ele foi, e aí eu digo, cara, eu sempre faço um trabalho muito grande nessa própria existência. Porque em 70% dos casos, o processo está nessa existência, não está em outras existências. Então, em um trauma ocorrido nessa existência mesmo. O que eu fiz? Eu regredi ele foi para uma outra existência. Nessa outra existência, ele descobriu que tinha sido um lord inglês, onde ele morava numa casa muito grande, quase um castelo. Era um dono de castelo muito do autoritário e tinha uma matilha de cães que tomavam conta do castelo, mas ele não tinha contato nenhum com esses cães e maltratava muito os funcionários, não dava de comer, pagava mal e etc e tal. Os funcionários, com raiva, deixaram de alimentar os cachorros. Veja só que história cabeluda. Deixaram de alimentar os cachorros por um determinado tempo, tipo uma semana, e fizeram o seguinte: quando ele foi visitar o canil, eles trancaram o patrão dentro do canil. Os cachorros simplesmente mataram ele e comeram ele. Uma morte terrível, né? Então por isso ele tinha tanto medo de cachorro, uma paura mesmo, sem nenhuma explicação nessa existência. E nós tivemos que voltar a existências passadas. Gente, acredite vocês ou não, a coisa foi resolvida. Ele hoje tem medo de cachorro? Tem, mas o mesmo medo que eu tenho de passar por perto de um pitbull ou de um Rottweiler que eu não conheço e botar a mãozinha para ele lamber. Ou então de me agarrar com um cachorro. Eu estou vendo um cachorro bravo ali. Eu vou passar por frente dele, eu sei que o cachorro pode me morder, eu sei que o cachorro é bravo, então é lógico que ele tem esse medo, ele tem. Mas nós passamos várias coisas, nós simulamos o cachorro em slides, mostramos imagens de cachorro, ele se mostrava sempre enternecido com o cachorro, e aí nós fomos para o teste final. Eu mandei com que uma das pessoas viesse com um cachorrinho pequeno para lá. O cachorro era um doce. E aí quando ele chegou, o cachorro, ele não se impressionou, porque podia ser um cachorro do tamanho de um dedo, que ele tinha medo do cachorro. Então ele viu o cachorro e achou normal, achou bonitinho e ainda disse aí, veja, quebrou o medo do cara. E até hoje ele não tem medo mais de cachorro, tá certo? Tem um medo natural, que eu tenho ou que você, e um pouquinho maior porque ele teve esse trauma tremendo em uma existência passada. Nós trabalhamos um caminho, né, neural diferente, transformando a linguagem linguística, o processo linguístico dele num novo caminho
para o subconsciente. E aí ele entrou no subconsciente de que aquilo tinha sido em uma outra existência, que ele não precisava ter medo nessa existência. E que ele já tinha se redimido em outras encarnações da bobagem que tinha feito com os funcionários. Tá certo que ele estava passando pelos processos naturais dessa vida agora, dessa atual existência. Boa noite, Marcelo e tal. É muito interessante isso, gente, porque muita gente tem uma noção equivocada da regressão, da terapia regressiva, mas nós só fazemos a terapia regressiva pedindo permissão no aumento do cara, tá certo? Por isso que o nosso trabalho aqui é de psicoterapia holística, porque nós utilizamos toda a estrutura holística, quer dizer, consideramos o espírito, a alma, a mente, o corpo, as relações sociais, o meio ambiente, as condições climáticas, a situação do meio ambiente, consideramos tudo para poder terapeutizar o cidadão, inclusive existências passadas, espirituais, obsessões espirituais, e por aí vai, consideramos tudo, porque o homem é um ser complexo, ele não é um ser simples, como alguns teóricos tentaram transformar, que apenas todos os traumas da pessoa adivinham apenas dessa existência. Não é a verdade. O Sigmund Freud, ele teve uma participação muito grande na psicanálise, foi o pai da psicanálise, uma pessoa que eu respeito, estudo bastante, mas ele só solucionou 30% dos casos porque era materialista. Ele não levava em conta as existências passadas, a comunicabilidade dos espíritos, a influência que os espíritos têm sobre nossa vida. Então, portanto, ele não conseguia resolver determinados medos, culpa, raiva, ressentimento, o que ele chamava de histeria, e que sempre conectava ao complexo de Édipo, processos sexuais, né? E essa tacanheza de pensamento fez com que ele só solucionasse 30% dos casos. Eu não estou chamando o Sigmund Freud de tacanho, tá, gente? Não sou algo até esse ponto. O que eu estou dizendo aqui é que a verdade dele era de uma existência só, e que não dá para transformar a realidade do ser humano que já vivenciou diversas existências, centenas ou até milhares de existências aqui nesse planeta e em outros planetas, e transformar tudo numa coisa simples. Não foi só um problema, um processo, um trauma dessa existência. Não, pode haver traumas de outras existências também, tá? E nós devemos considerar isso, devemos considerar a influência dos espíritos em nossas vidas, devemos considerar um monte de coisa. Então, se nós não considerarmos dessa forma, o que vai acontecer? Nós vamos negligenciar o tratamento do paciente. Tá certo? Então é mais ou menos por aí. Mas tem mais, gente. Vamos lá, vamos ver o que é medo. O medo é uma reação psicofísica de aflição que se experimenta perante uma situação que nos ameaça no plano físico, sentida como tal pelo sujeito. Implica a sensação de perigo iminente. Alguém dá um prognóstico a você: olha, você vai se acidentar. Né? No caso de Maria, que falou aí de trauma de dirigir. Olha, você está dirigindo aí, vai se acidentar, vai atropelar alguém. Olha, você fez uma barbeiragem, briga com você. Você fica com aquilo na cabeça. Por quê? Porque aquela pessoa tinha autoridade de prognóstico. Tá? Prognóstico, o que é prognóstico? É você dar uma visão de futuro à pessoa. Você vai atropelar alguém, você vai ser barbeiro ou barbeira, você vai fazer uma besteira no trânsito e as pessoas vão reclamar de você. Aí você cria uma paura, aquela pessoa que está dizendo que tem uma autoridade moral sobre você. Fiquei muito. Pois é, Maria, é exatamente isso. Esse é o grande processo. A partir do momento em que você entende o prognóstico do outro como uma verdade e ele tem uma autoridade moral sobre você, você fica com medo e acha que aquilo ali, todas as pessoas vão pensar o mesmo. Né? E muitas vezes uma coisa encabida, porque Maria já tinha falado comigo, ela já foi motorista de buscar pessoas em outras cidades. Então, cara, tá na hora de cuidar disso, né, Maria? Tá na hora de cuidar desse troço aí para resolver esse negócio. O medo é o quê? Ele é um gigante enraizado profundamente, que se alimenta da necessidade. Veja, é um gigante, tá enraizado, tá lá enraizado, e ele se alimenta da necessidade de preservar a vida ante o perigo, como eu falei sobre os tubarões de Boa Viagem.
tá certo? Mas que se alia com a imaginação, porque você fica imaginando, você fica pensando, pô, vai acontecer tal coisa, cara, tem o perigo iminente, mas também tem a minha imaginação, tudo pode acontecer, inclusive nada. Eu vou passar por determinadas ruas, ali tem muito assalto, mas pode ser que não aconteça o assalto comigo. Ora essa, tá certo? Então, e cria neuroses, aí entra o processo de neurose. Então, cria neuroses que são capazes de paralisar completamente a vida de uma pessoa. Você fica com tanto medo que paralisa a sua vida. Cara, qual é a forma que eu tenho para poder vencer tudo isso? Porque é muito importante a gente dizer. Mas tem uns tipos de medo. Tem um medo instintivo, tá? A gente instintivamente não faz determinadas coisas, porque senão vai se prejudicar. Então, o medo instintivo é do próprio corpo. O racional, que é tipo, pô, não vou entrar no mar de Boa Viagem, porque tem uma razão, porque está infestado de tubarões. Então, não é racional isso. Racional. Não seja tão burro ao ponto de entrar no mar de Boa Viagem achando que não vai ter um tubarão com a boca aberta doido para morder sua perna, ou metade da sua bunda, né? Como dizem por aqui, é porque morderam muitas, né? Arrancaram metade da perna com a nádega, com tudo, e o cara morreu de hemorragia, entendeu? Chegou no plano espiritual, aí diz assim, oh meu Deus, eu fui acometido de um karma, uma karma, onde o tubarão veio, comeu metade da minha perna, pegou a femoral e eu morri, tô aqui. Os espíritos vão dizer, ô criatura, a gente mandou avisar pela placa, a gente disse a você, veio um bombeiro e disse, não entre com sua pranchinha de surf nesse mar que está infestado de tubarão, e você mesmo assim foi. Então o teu racional não funcionou na hora, você foi uma pessoa irracional e entrou, e por isso está agora no plano espiritual, e você fica reclamando da vida ainda dizendo que foi karma. Não foi karma, foi burrice, tá certo? O imaginário é o medo imaginativo. Ah, tal coisa pode me acontecer. Cara, tudo pode acontecer. Você está aonde? Na terceira dimensão. Tudo pode acontecer. Boa noite, Diego Costa. Tudo pode acontecer, inclusive nada, tá certo? Então quer dizer, as coisas podem acontecer com você aqui. Você está num mundo material, sujeito a várias coisas, inclusive de perder o corpo biológico. Mas você vai deixar de viver por isso, porque tua imaginação é extremamente fértil e te coloca medos incabíveis? Não, né? Condicionado, que é um medo que você se condiciona a ele. Que eu posso dizer até que o medo condicionado foi mais ou menos o medo que Maria teve. Tá? Ela se condicionou a um processo de prognóstico de uma pessoa que era muito próxima a ela e que tinha autoridade moral sobre ela. Então ela foi condicionada a um processo e ela se deixou condicionar, é lógico, né? Mas foi por uma autoridade moral, tá? É o medo condicionado. Vamos lá, vamos seguir adiante. Mas por que temos esse medo, né? Tem vários motivos. Nós temos uma estrutura mental que é um negócio impressionante, gente. Então, no livro de Joana de Anjos, chamado Conflitos Existenciais, psicografado por Divaldo Pereira Franco, diz o seguinte, ela diz o seguinte: a herança da culpa no inconsciente humano responde por inúmeros desequilíbrios que dela se desdobram, mascarando-se de várias expressões que se tornam um fenômeno inevitável no processo para a aquisição de superior nível de consciência. Isso é no livro Conflitos Existenciais. Um outro livro, Divaldo psicografa de Joana de Anjos, os erros e crimes praticados durante a fase... Não, é desse mesmo livro. Na fase inicial de conquista da razão, que é quando nós começamos a conviver aqui com a terceira dimensão, tá certo? E do discernimento em face do despertar da consciência, ressumam dos arquivos profundos do self, quer dizer, de existências passadas, de experiências intrínsecas no ser, que nós precisamos descobrir aonde é que está. Por exemplo, do rapaz que eu falei do medo do cachorro, estava lá no self dele, no profundo, na mente profunda, na razão profunda. Para ele existia uma lógica muito grande ter medo de cachorro. E aí nós tivemos que reprogramar mentalmente ele para que ele não tivesse mais medo de cachorro, tá certo? Ou então aquele medo fobia, aquele medo que podia colocar inclusive a vida dele em risco, tá certo? Não poucas vezes torna-se inevitável a instalação
mortificadora da consciência de culpa que inconscientemente induz ao medo. A culpa induz ao medo. Você se sente culpado, porque foi o condicionamento de Maria aí, né? Ela viu a situação, alguém falou com ela, ela induziu-se a culpa e aí surgiu o medo. Pai, daí surgiu uma depressão no instante. Tá certo? Por quê? Porque você era capaz de uma coisa e agora está incapacitado de uma coisa. Que você pode até esconder para o seu self, você pode esconder para o seu subconsciente, para a sua mente consciente, e dá até justificativa. Tá certo? Boa noite, Sônia Maria. Vamos lá. Mas não tem justificativa para o teu medo. Em outro livro, Segredos do Espírito, tá? Na zona do inconsciente, de Jorge André, Dr. Jorge André, psiquiatra brasileiro, espírita, ele fala algumas coisas também sobre o medo. Também foi o autor de As Forças Sexuais da Alma. Dr. Jorge André desencarnou com quase 100 anos, há uns 5 anos atrás. Tá? Era um espírita fantástico, um psiquiatra fenomenal. E ele disse o seguinte nesse livro dele, Segredos do Espírito, Zona do Inconsciente. A zona espiritual é região que abriga a história de cada ser pelo que vivenciou e experienciou. Quanto maior for o lastro das experiências, maior será o alicerce estrutural que o ser abrigará. Quanto maiores foram as jornadas na carne material, quer dizer, quanto mais existências você tiver aqui no corpo, maiores serão os lastros que as experiências adquiriram, a demonstrarem a situação evolutiva. Quer dizer, você não pode fugir do medo, você tem que encarar o medo. Se o medo for racional, você entender que aquilo ali não deve ser feito, não faz. Agora, se o medo for condicional ou condicionante, se o medo for fóbico, se o medo for de um trauma, você precisa vencer esse trauma. Se você não consegue sozinho, procura ajuda psiquiátrica, psicológica, terapêutica, né? Psicoterapêutica, psicanalística, para você entender onde é que está o processo. Oi, Robertinha, boa noite, tá? Vamos adiante aqui no processo. E aí, Dr. Jorge André ainda continua dizendo assim: pequenas fontes energéticas se projetam na periferia corpórea e quase sempre como necessidades construtivas para o espírito. As energias mais deficientes que foram absorvidas numa recente ou pregressa encarnação, quer dizer, em existências passadas, como resultado de atos negativos, quer dizer, coisas negativas que nós fizemos. Por exemplo, no caso do cachorro, o cara tinha lá vilipendiado, tinha maltratado, tinha humilhado os funcionários, e aí os funcionários, para se vingar dele, trancaram ele dentro de um canil cheio de cachorro faminto, e os cachorros foram lá e comeram ele. Tá? Ele fez uma besteira, os funcionários se vingaram. Não estou dizendo aqui, por favor, que é uma coisa certa, é uma coisa errada, tá certo? Mas foi uma vingança, e aí ele não precisa estar mais nisso. Mas o Dr. Jorge André disse que a maioria dos medos vem de existências anteriores, e aí nessa existência tem um gatilho que faz com que você desperte novamente o medo que você tinha em outras encarnações. Vamos lá, Regina Marcial, boa noite. Vamos lá. Projetam-se na periferia zona inconsciente ou zona consciente, na zona consciente, quer dizer, no teu consciente, no teu cerne, tá certo? Sob forma de sintomas com várias tonalidades, a fim de colher o material doloroso como elemento neutralizador e burilador do próprio espírito. E nesse mapa mental, isso é que é curioso, não é que você esteja errado não de ter medo. Cara, você levou um susto desgraçado em outra existência. Ou então você deu de cara com um desafeto teu nessa existência. Você não tem medo da pessoa? Tem medo de se aproximar. Tá certo? Porque você já foi assassinado por essa pessoa, alguma coisa aconteceu com um bicho ou com o outro, você tem medo de cobra porque foi mordido e morreu envenenado, e essas coisas causam essas pauras, essas fobias. Ana Lima, boa noite. Vamos lá. Então, o circuito do medo, vamos ver como é que é esse circuito do medo, né? São vivências equivocadas, passado, ou do subconsciente. A culpa do passado vem acachapando todo o processo. Aí você tem medo no presente, no consciente. Depois você tem um transtorno do comportamento, você começa a se comportar totalmente diferente. As pessoas ficam dizendo: pô, por que essa pessoa tem medo de uma besteira dessa? Né? Medo de gato, medo disso, medo daquilo.
Carol, Ivanka, boa noite a todo mundo que está entrando. Vamos lá, gente, vamos entrar, compartilhar. Transtorno de comportamento e depois o transtorno de depressão grave. Veja só, que se a gente deixa o medo tomar conta da gente e durante a nossa existência existem vários medos periféricos que nós vamos tendo. Por exemplo, eu venho de boa, andava de carro, não tinha problema nenhum com carro, mas aí eu vou aqui na capital Recife, tem um acidente de automóvel, dando o carro debaixo de um caminhão e fico morrendo de medo de entrar no carro, porque eu me salvei, mas fiquei com medo da direção, fiquei com medo do coisa. Lógico, é um medo que é lógico, tá? Não existe falta de lógica disso, é a razão que manda eu tomar cuidado com carros. Porque afinal de contas apareceu um medo extemporâneo ou temporâneo, tá? Onde eu dei de cara com uma situação em que eu devo tomar cuidado. Mas veja, daí, tomar cuidado, daí a ficar com medo paura, um medo aterrorizante, não tem sentido, tá certo? Vamos lá, Renato Freitas, boa noite, Renato. Tá? Então você pode gerar uma depressão com aquilo, porque o que você era capaz anteriormente, você agora é incapaz. E essa incapacidade gera tipo uma inapropriada temerosidade sobre várias coisas. Aí a desencadear vários medos de várias coisas, engatilhando medos do passado, é um pulinho só. E você entra em depressão. Daí a depressão é um negócio extremamente perigoso que todo mundo sabe. Quer dizer, a repetição do circuito do medo desencadeia e mantém várias doenças do corpo físico. Aí começa a aparecer doença de pele, doença cardíaca, doença gastrointestinal. O medo dá dor de barriga, gente. Todo mundo sabe disso. O medo causa dor de barriga. Aí eu tive umas indisposições agora de quarta-feira para cá, mas não foi dor de barriga não, foi virose mesmo. Ou não foi medo não, foi virose mesmo. Foram dores de barriga por conta da virose, tá certo? Eu não tive medo não, tá? Agora tem perda de peso, tem anorexia, tudo advindo do medo, gente. Cara, o medo cria um monstro. Lógico que através da depressão você começa a ter medo de várias coisas na sua vida. Você vira um medroso. Medroso quanto mais, tá certo? Vamos lá. A máscara ou estados derivados do medo. Por exemplo, tem algumas máscaras que por trás está escondido o medo. Por exemplo, a timidez é uma máscara do medo. O ciúme é uma máscara do medo de ser traído. O pessimismo é uma máscara do medo de enfrentar as coisas ou ter otimismo na vida com medo de se decepcionar. O ceticismo é não querer acreditar em determinada coisa porque você não conhece. Então você tem medo do desconhecido. O tédio, você fica entediado, tá certo? Porque você não quer conhecer. A vaidade é o medo de ficar feio. Então você faz de tudo para estar sempre empiriquitado e tal, rebocado na cara e por aí vai. A vaidade é o medo de ficar velho. Quer dizer, o narcisismo, né? É que Narciso acha feio que não é espelho. Isso é um medo. O medo que a gente tem de encarar a própria decrepitude, a decadência do corpo biológico. É muito doido isso, mas é verdade. Boa noite aí a Edson, né? A hipocrisia também é o medo de encarar a realidade do fato de quem você é verdadeiramente. O despeito é o medo de encarar que o outro tem mais capacidade de ganhar dinheiro, de ser mais auspicioso no amor, mais feliz em determinadas coisas, e você entender que você tem sua vida e o outro tem o dele, mas você fica despeitado com o outro, tá? Os diversos tipos de medo, né? O medo do desconhecido, que a maioria tem medo do desconhecido. Eu tenho medo do desconhecido, ou você não tem? Por exemplo, eu vou fazer uma viagem e eu não conheço o caminho. Eu tenho medo ou não tenho? Lógico que eu tenho. É o medo normal, natural, que te protege. O medo da morte. Bom, o medo da morte é uma bobagem tremenda, porque você vai morrer de todo jeito. Não tem que ter medo da morte. Medo de morrer. Bom, esse medo você precisa ter porque você precisa preservar a sua vida. Tá? Então, o medo de morrer, você diz assim, pô, eu não atravesso aqui a rua porque eu tenho medo de morrer. Então é a preservação do seu corpo. Essa você deve ter. Tá certo? Não vou me meter num tiroteio, então numa briga, porque eu sei que pode ser uma facada. E aí eu tenho medo de morrer. Esse você precisa ter. Tá? Vamos lá. Um medo de altura.
porque você já passou por algum processo de existência passada nessa, onde alguém te fez medo, e você tem medo de altura. O medo de amar, porque você já foi traído, aí você tem medo de amar. Relacionar-se, também, porque você tem medo de todo o processo, de não aguentar outra pessoa, de não suportar a convivência, e etc e tal. De dirigir, tem aqui, viu, Maria? De dirigir, de perder, né? Porque não quer, não, eu tenho medo de perder. Cara, todo mundo perde e ganha. Então é preciso refazer o caminho desse processo. O medo de avião. Tem gente que tem um medo de avião que se pela. Gente, avião é a melhor forma de se morrer. Porque é o seguinte, aquele bicho demora a cair, mas quando cai, mata todo mundo, não fica ninguém. Então, uma das coisas que eu mais digo com quem tem medo de avião é dizer, gente, tem maneira mais bonita, mais gostosa de morrer do que numa queda de avião. Porque você morre, primeiro você morre acompanhado, vai todo mundo junto com você. Os 300 tripulantes do avião, as pessoas, os comissários de bordo, morre todo mundo junto. Então, uma beleza, você vai acompanhado pro plano espiritual. Lógico que eu estou brincando aqui, né, gente? Mas assim, o medo de avião é incabível. Incabível. O transporte mais seguro que existe no mundo é o tal do avião. Eles checam bem umas 10 vezes antes de decolar. Agora, você não deve entrar num avião teco-teco, porque o dono do avião não faz manutenção nunca. Então, cara, esse é um medo racional. Ah, não vou entrar nessa porcaria desse avião não, porque eu não sei quem é o dono dele, eu não sei que piloto é esse que eu estou indo, tá? Mas dentro da aviação comercial é um medo bobo. Então a gente refaz o caminho neural disso. O medo do escuro, né? O medo existencial, o medo de existir. Tem gente que tem medo de existir, de estar aqui. Então a gente dá aí os medos todos e tal, e as consequências do medo. A manutenção de várias doenças no corpo físico. Lógico, aparece úlcera, aparece problema de pele, aparece todas as doenças autoimunes. Tá certo? Então, tudo, depressão, tudo, ansiedade, fobias, o diabo a quatro aparece depois que você começa com medo incapacitante. Tá certo? Aprisionamento do ser, você fica aprisionado. Presença de um sentimento de incapacidade perante a vida, o espírito trava. Você simplesmente não sai para cantinho, tá certo? Porque o espírito trava. Medida exagerada dos obstáculos, tá certo? Que é exatamente isso, a gente coloca isso. E o que fazer para superar o medo, superar esse obstáculo tão danado, tá certo? Ele diz assim, a vida muda na proporção da tua coragem. Então você precisa ter coragem de enfrentar. E aí não existe maior coragem do que essa que eu vou ler para vocês aqui. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é afeiçoado ao amor. Isso é de João 4,18. Está na Bíblia, está no Evangelho. O amor é o antídoto. Veja, tudo está o amor no meio. Tem amor pela vida, amor à coragem, amor a enfrentar determinadas coisas. O amor é o antídoto eficaz para a superação do medo e sua consequente eliminação. Muito bacana isso, é de Joana de Anjos, em conflitos existenciais. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A única maneira de eliminar o mal é fazer o bem. Então quer dizer, cara, eu tenho medo do mal, faço o bem, duvido se o mal aparece na tua vida. Não aparece. E se aparecer, você vai vencer. Isso foi de Joana de Anjos em conflitos existenciais, tá? Então, a erradicação do medo é um trinômio entre amor, coragem e fé. Se você tem esses três, você consegue enfrentar o teu medo. O medo racional, aquele que protege a tua vida, você mantém. Porque não é bom não ter medo de nada. Você precisa ter medo de alguma coisa, tá? Porque você precisa preservar o teu corpo. Obrigado, Maria. O amor, a coragem e a fé. A erradicação do medo. Trabalhar o autoconhecimento. Saiba quem você é, quem eu sou. Coragem para manter contato com o próprio medo. A confiança para o enfrentamento. A produção do bem. O bem não deve ser matéria de desistência em hipótese nenhuma. Desenvolver mecanismos de enfrentamento. Então, é preciso construir isso. Se você não consegue só, procure um terapeuta.
tá? Ele vai te ajudar através da PNL, através da regressão, através de diversas terapias que você pode fazer para vencer o teu medo, seja ele qual for, tá certo? Cauê Farias, boa noite. Vamos lá, avaliar gradativamente aquilo que é ameaçador, vamos ver se é ameaçador mesmo. Algumas dicas para enfrentar o medo. Nada me ocorrerá que não seja útil para o meu progresso. Isso é a mesma coisa que eu digo aqui sempre. Gente, toda adversidade ela vai ocorrer na sua vida, então não adianta ter medo. Então você tem que botar na tua cabeça estoicamente que nada vai lhe ocorrer que não seja útil para o seu progresso. Então você enfrenta, mesmo que ocorra, é para o teu progresso. Então você não tem que deixar de enfrentar. Ah, não, eu tenho medo disso, eu tenho medo daqui. Ah, minha gente, não tem que ter medo, tem que enfrentar. Porque você tem que entender que aquilo ali é para o teu progresso, para o teu ensinamento, para a tua evolução espiritual. Acredito, você tem que colocar, acredito nas possibilidades favoráveis quando enfrente situações adversas. Quer dizer, eu acredito nas situações favoráveis, aquilo ali vai ser bom para mim. Então eu não tenho medo de enfrentar. Enfrento de forma progressiva o objeto causador do medo. Veja, eu vou enfrentando devagarinho, né? Maria mesmo vai dirigindo a primeira vez, pega na coisa, vai numa ruazinha deserta e tal, recomeça a dirigir e tal, depois vai fazendo longos passeios para Caruaru, para Recife, para as praias, e aí você vai sentir uma liberdade danada. Você está dentro de um carro, um lugar muito mais fechado, muito mais seguro para você estar rindo, né? Danada. O medo que sinto não vem do objeto, mas do meu mundo interior. É isso que você deve dizer. Não vem do negócio, não vem do carro, não vem do cachorro, não vem do gato, não vem de ir na rua, de sair na rua, não vem de enfrentar determinadas coisas, de enfrentar determinadas coragens, não vem do diabo, vem de mim. Eu é que sou o diabo que faço medo a mim mesmo. Então o diabo só faz medo a mim porque eu deixo ele fazer medo. Tá certo? Vamos lá. Diante do medo de qualquer natureza, é preciso calma e segurança, a fim de manter a mente em equilíbrio para poder enfrentá-lo. Quer dizer, a gente precisa ter calma, segurança e enfrentar o medo. É mais ou menos por aí, gente. Medo, o que é medo, tal, solução e etc e tal. Quais são as características do medo, quais são os tipos de medo, alguns deles e tal. Mostrei para vocês exemplificando medo sendo vencido dentro do centro terapêutico para quem precisa do auxílio. Washington Cavalcante, opa pastor, como vai? Boa noite. Então, veja só, esse aqui é o grande lance. Vamos curtir, compartilhar, depois eu vou colocar alguns cortezinhos dessa live, para que vocês curtam aí a nossa live da noite de hoje. Mas quem quiser assistir a palestra inteira, vai estar disponível na rede vizinha, é só entrar na minha bio, pegar o meu WhatsApp, eu posso passar o link, ou então você entra no próprio canal que está lá disponível na bio também, tá? O nosso canal do SEC, na rede vizinha, tem lá o nosso canal e tal, vai estar lá disponível, no canal onde existem vídeos. Eu não posso falar o nome aqui porque senão minha live cai, tá certo? Tá lá na rede vizinha, aproveita, se inscreve, comenta, curte, compartilha o nosso vídeo para que tenha várias pessoas entendendo como é que funciona o medo, qual é o medo natural, o medo que te protege e o medo que te impossibilita a vida, que trava o teu espírito, que trava a tua existência. Tá entendendo? Então, mais ou menos por aí, entra na nossa bio, curte, compartilha, faz parte, segue a gente aqui no TikTok, segue a gente nas redes vizinhas, segue a gente em todo local, vocês vão ver. Muitas coisas bacanas podem acontecer quando nós vencemos esses tipos de reações que nós temos, que faz parte do nosso consciente e é para nos proteger, é do nosso mapa mental. Tá bom? Um beijo no coração, paz, luz, muita axé para todo mundo. Muito obrigado a quem entrou na nossa live, pela rede vizinha também, tá certo? Fico muito grato, muito contente. Adeus para vocês, até logo, namastê, muita axé, um beijo no coração, tá? Saravá. Tchau. Tchau, gente. Vamos lá.